Olá, alunos, bom dia, boa noite. Vamos falar agora a classificação das afasias, baseado nos dois grandes estudiosos do tema. Primeiro, uma das classificações é a de Boston. A classificação de Boston ela vai relatar ou referir 8 tipos de síndromes afásicas, que elas são observadas clinicamente em pacientes que sofreram algum tipo de lesão cerebral. Normalmente, o sistema de classificação de Boston é o sistema mais utilizado na prática clínica, porque ele vai usar especificamente os nomes das áreas que estão sendo lesionadas ali. Um outro sistema de classificação é o sistema de classificação de Luria, e ele já refere 7 tipos de afasia que nós vamos estar aqui conhecendo também. Mas fato que dentre as duas classificações de Boston e de Luria, só o que se modifica entre si são praticamente a nomeação de cada afasia, tá? Porque as suas características são muito parecidas entre a classificação de Boston e a classificação de Luria, ok? Segundo a classificação de Boston, uma das afasias que é classificada é a afasia de Broca. Essa afasia que já está bastante conhecida por nós, né? Essa afasia, ela quanto à expressão oral, ela não possui uma fala fluente, ou seja, ela é uma afasia não fluente. Por quê? Porque o seu local de lesão está caracterizado na área motora da fala, tá? Essa afasia, também como na expressão oral, ela é agramática, apresenta parafasias fonéticas e fonêmicas, possui repetição, porém essa repetição está alterada, e na sua expressão oral também se observa-se estereotipias, tá? Na compreensão oral da linguagem, não apresenta alteração, ou se apresentar é um déficit menor, mais característico com fatores de agramatia, que também vai se espelhar na expressão escrita, tá? Na compreensão da escrita, existe pouca alteração. Por quê? Porque o processo de compreensão dele ou é normal ou um déficit até leve, tá? Porque a gente nunca pode esquecer, gente, que nas alterações de Broca, mesmo que ela seja uma área frontal, uma área motora, nós temos ali neurônios, feixes de neurônios que podem estar ali conectando-se entre si as áreas, fazendo associações. Então, sempre quando a gente fala que pode ter um déficit, mas não é um déficit com um prejuízo grande, tá? Pode ser um déficit leve. Na alteração motora da afasia de Broca, ela comumente está associada a um quadro de hemiplegia ou hemiparesia do lado direito. O que isso significa dizer?
que essa pessoa ela pode ter uma hemiface corporal atrofiada em decorrência da lesão que ela sofreu. A área de Broca é a área motora da fala, mas a área de alteração cerebral que pode ter sido envolvida na lesão cerebral deste indivíduo pode associar-se com outras questões motoras, tá? E aí, dentro desse processo, dentro desses focais de lesão, também lesionou a área da fala, ok? Junto com essas hemiplegia ou hemiparesia, hemiplegia é a diminuição do movimento e a hemiparesia é a diminuição da sensibilidade do corpo, tá? Quer dizer, daquela hemiface. Ela também pode estar afetando o inferior da face, ou seja, tendo aí uma paralisia facial junto com essa hemiplegia, e o braço direito mais severamente do que a perna, ou seja, os membros superiores vão estar mais alterados, né, em termos de severidade de atrofiamento do que os membros inferiores. Isso no caso, quando a gente fala aqui a perna direita, quando a alteração foi em um destro, né? Porque a área dominante cerebral dele vai ser o lado esquerdo. Normalmente a maioria das pessoas apresentam-se essas alterações, principalmente quando elas são ocasionadas por acidentes vasculares cerebral, elas tendem a afetar a área dominante do cérebro, do hemisfério, ok? Na afasia de Wernicke já é uma afasia aqui na área 22, tá? Que é justamente a área de Wernicke. É uma lesão aqui no giro temporal superior. Quando a gente fala em lesão de Broca, a gente está falando no giro pré-frontal. Quando a gente fala na área de Wernicke, a gente fala do giro pós-frontal, ok? Especificamente aqui na área 22, no giro temporal superior. A expressão oral no lesionado na área de Wernicke possui uma fala fluente. No entanto, ela apresenta várias características de comportamentos linguísticos, como logorreia, jargões, parafrasias e neologismo. Quando a gente fala em fala fluente, nós estamos falando principalmente da questão motora da fala, ok? Só que a compreensão dele acerca do que está sendo dito é que vai ser mais afetada na afasia de Wernicke. A expressão oral é o ato de falar. Então, o ato de falar propriamente dito nas afasias de Wernicke não vai possuir alterações. No entanto, o conteúdo dessa fala que vai estar alterada, porque ela vai estar cheio, né, dessas alterações aqui no comportamento da língua. Na fase aguda da afasia de Wernicke, ele pode apresentar anosognosia eletiva, que significa que ele possui um desconhecimento do problema que está passando. Ele não tem noção do que ele está falando, das alterações que ele apresenta. Isso significa anosognosia, tá? Na fase crônica, ele já possui uma consciência, né, da sua situação, ou seja, teve uma melhora, porque ele já se torna consciente do seu problema,
No entanto, ele possui anomia, que é o que? A ausência de nomeação dos objetos, né, em relação a conceito. Na compreensão oral, na afasia de Wernicke, ele pode apresentar uma lesão no centro áudio-verbal da linguagem, ou seja, ele não compreende a palavra falada, o que significa dizer, né, que ela também é chamada de surdez verbal. Imaginem que ele consegue ouvir, mas ele não entende os conceitos do que está sendo dito, até mesmo em tarefas simples. Ele vai possuir essas alterações acerca da compreensão oral, ok? Já na compreensão escrita, nós vamos ter um grafismo preservado, ou seja, o ato motor da escrita vai estar preservado, porém as alterações vão estar presentes e espelhando aqui a parte de compreensão oral. Ou seja, o que ele vai escrever, ele não vai entender, mesmo que ele tenha um grafismo acerca da questão motora preservada. O que ele não vai possuir é compreensão do que está sendo escrito. Nas alterações motoras, o lesionado na área de Wernicke raramente vai ter uma hemiplegia, né, no corpo, ok? Porque a sua alteração está relacionada ali na área pós-frontal, né, do giro frontal. Então vai ser mais a questão de compreensão. Então ele não vai ter ali associado uma paralisia do corpo. Isso facilita, ok, a caligrafia deste indivíduo. Pode acontecer? Pode, mas normalmente não vai ser a afasia de Wernicke, né? Ou ela vai ser normalmente aí uma afasia global, ok? Hoje, gente, eu vou só falar dessas duas afasias, eu não quero tirar a atenção de vocês para nossa avaliação. Então, aqui nós já estudamos sobre algumas características das afasias mais comuns, mas a gente vai falar das 8, na realidade, né, de Boston, das classificações das afasias, ok?